Olá, olá! Que bom que você está aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou a Pri Leite e esse é o podcast Equilíbrio e Caos. Estou muito feliz, estamos de volta com uma nova temporada e nessa temporada eu respondo perguntas que vocês me enviam em comentários, em mensagens, por e-mail relacionadas à prática de yoga. A gente vai começar hoje com yoga e corrida dá certo, Pri? Será que dá certo, gente? O que vocês acham? Yoga e corrida dá ou não dá? E eu sei que já vai ter gente aí escutando falando, Pri, e a academia? E a musculação? Calma, uma pergunta por vez. Eu vou dividir com você um pouquinho sobre como tem sido a minha jornada com a corrida, a minha experiência com a corrida, e eu espero que isso ajude a esclarecer as suas dúvidas e te inspirar também a se movimentar, porque aqui a gente acredita que se movimentar liberta. Então vamos lá. Para quem não sabe, eu moro em Los Angeles, na Califórnia, há muito tempo, gente. Eu mudei para cá em 2010. E eu passei uma temporada no Brasil depois que eu tive meu segundo filho. Eu tenho 2 filhos. E eu passei a temporada de finalzinho de 2021, 2022 inteiro, metade de 2023 no Brasil. E a gente voltou para os Estados Unidos. E a nossa volta foi muito difícil. Porque, gente, vamos falar a verdade, mudar, pra quem que é fácil mudar? É fácil pra alguém mudar? Ainda mais mudar de país, mudar de língua, mudar a criança de escola e mudar de casa, foi foi uma coisa, gente, uma loucura. E no meio dessa loucura toda, na minha volta pros Estados Unidos, eu estava passando por um processo de muita dor, assim, de muita tristeza mesmo, porque eu não queria mudar de volta. Não porque os Estados Unidos não é bom ou porque a minha vida aqui não é muito boa, mas porque foi muito, muito gostoso passar essa temporada no Brasil com os meus filhos. Eles aprenderam a falar português, eles conseguiram passar bastante tempo com a minha família, a gente reuniu minha família inteira. Foi uma temporada muito recheada de afeto, de carinho e foi muito especial. Então, dar tchau para tudo isso foi bastante doloroso para mim, sim. E como sempre, eu voltei pro yoga. Eu falei, gente, é yoga que eu preciso, yoga que eu quero, yoga. Vamos lá. Cheguei aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Procurar um estúdio de yoga. Porém, e aí é um baita de um porém, gente. Los Angeles é uma cidade enorme. Imagina Rio, São Paulo, Brasília, enorme. E a gente mudou completamente de lugar na cidade. Antes, quando a gente morava aqui, a gente morava numa região da cidade. E agora a gente tá morando numa região completamente diferente. Então foi quase como se eu tivesse voltado para os Estados Unidos e para uma cidade completamente diferente, apesar de ser a mesma cidade. Faz sentido? É enorme aqui, gente. E a gente mudou por causa da escola das crianças. A gente escolheu uma escola muito especial, que é muito importante pra gente, e a gente decidiu se mudar pra cá, pra essa região. E nessa mudança eu descobri que não tinha estúdio de yoga nessa região, gente. Ai, foi difícil. E assim, pertinho de casa não tinha. Aí eu fui ver uns mais longes e tal. Fui, gente, batendo de porta em porta de estúdio de yoga. E sabe quando não rola? Sabe quando você fala, gente, entrei aqui, não rolou. Teve um estúdio que eu falei assim, gente, isso aqui, eu e esse lugar e eu, a gente não se dá, não bateu. O santo não bateu. Aí teve um outro estúdio que eu gostei muito do estúdio, gostei das professoras e tal. Comecei a ir, sabe? Porque às vezes a gente precisa de alguém pegar na nossa mão mesmo, né? Só que eu fazia as aulas e as aulas eram muito assim, muito diferente do que eu tava acostumada. De quando eu morava aqui nos Estados Unidos, aqui em Los Angeles, eu morava no outro lado da cidade, que tinha vários estúdios, era assim, uma região, vou falar a região que eu morava, que é a região de Santa Mônica, a região próxima da praia, e é uma região repleta de estúdios de yoga, e tinha muitos estúdios, professores assim, muito feras. Meus mentores, meu primeiro curso de formação, os professores que eu vou e busco estão todos nessa região. E, infelizmente, para falar a verdade, depois do Covid, muitos estúdios se fecharam e não abriram as portas mais. E mesmo praticando yoga online, eu sentia que naquele momento eu precisava de alguém pegar na minha mão. Então eu queria muito fazer presencial. E eu não queria dirigir 1h30 do outro lado da cidade, né, gente? Porque, por favor, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma empresa, eu
tenho milhares de coisas pra fazer. Não tô nesse momento da minha vida que eu consigo dar o luxo de dirigir 1h30 pra poder fazer uma aula de yoga. Então, nesse estúdio que era mais perto daqui de casa, que eu tava fazendo as aulas, a professora fazia sempre a mesma sequência. E eu não gostava da sequência. Assim, eu achava, como professora de yoga, meu cérebro de professora de yoga, eu achava que a sequência podia ser melhor. E aí, gente, vocês não entendem. Eu não conseguia prestar atenção na aula. Você sabe o que eu tô dizendo? Quando você fala, gente, eu não consigo prestar atenção, isso aqui não tá sendo legal pra mim, porque daí na minha cabeça eu ficava redesenhando a sequência. E quem é professor de yoga vai entender o que eu tô falando. A gente faz a aula de outros professores e às vezes a gente fala, nossa, olha que legal que esse professor falou essa palavra aqui, né? Como que ele integrou a sequência, como que ele tá falando, enfim, a gente se inspira muito uns nos outros, né? E assim, não tava rolando. Essa região da cidade que eu tô morando não tá rolando, gente. Vou falar a verdade pra vocês, tô sendo honesta. Eu não, até hoje, faz 1 ano e meio, eu ainda não encontrei um professor de yoga que eu me apaixonasse, um estudo de yoga que me apaixonasse. E eu ficava reelaborando as sequências na minha cabeça. E não prestava atenção na aula, não tava rolando. Então, eu decidi fazer online com os professores, né, que eu sempre pratiquei yoga online, muito antes de começar a dar aulas de yoga online, eu já praticava yoga online, só que a minha cabeça também não parava. Eu ficava só falando, gente, como que o podcast tá falando essa sequência? Nossa, essa duração da aula. Nossa, não sei o que. Ficou mais tempo no lado direito que no lado esquerdo. Ai, que mudou não sei o que. Gente, vocês não têm noção. Eu não conseguia aproveitar uma aula de yoga. Então, o que eu falei? Gente, eu vou correr. Vou dar a volta na quadra correndo. Isso foi o ano passado, 2024. Continuo fazendo as minhas aulas de yoga online, tá? Vira e mexe, eu vou no estúdio aqui visitar minha prof. Mas assim, eu precisava de um escape, uma válvula de escape que o meu cérebro parasse de funcionar. E foi na corrida que eu comecei a encontrar isso. Só que, gente, quem não sabe também, eu estudei em colégio militar. Aliás, pessoal do CMCG, Colégio Militar de Campo Grande, um beijo! Eu, assim, tenho amizades incríveis, memórias incríveis do Colégio Militar de Campo Grande. Mas eu vou falar pra vocês, me deu um ranço de corrida. Mas um ranço. Assim, eu odiava, porque assim, eles faziam a gente correr, eu não sei mais como é agora, né, mas na minha época, eles faziam a gente correr, e tinha que correr em formação militar, né, gente, eu odiava, e eu sei que essa é uma palavra forte, mas é porque realmente, gente, era assim que eu me sentia, tipo, eu ia fazer aquilo bufando por dentro, então assim, eu odiava correr na escola. E aí eu falei, vou odiar a corrida o resto da minha vida. Eu não vou correr. Eu vou fazer qualquer outra coisa, mas eu não vou correr. Correr não vai fazer parte de mim. Era essa a minha atitude com a corrida, entendeu? Até que eu não tinha mais o que fazer. Aí eu comecei a dar umas voltas, correr ao redor aqui de casa. Eu vou ser honesta com vocês. Teve uma época que eu tive um namoradinho, não vou falar quem que é, mas eu tive um namoradinho que eu era muito apaixonada nele e ele corria. E aí, né, fui correr com ele, mas aí não durava nada, porque, gente, eu era adolescente, ia correr porque o namorado corria. Me diz, quando que você faz alguma coisa porque seu namorado faz e dá certo? Nunca. Você tem que fazer por você, né? A verdade é essa. Foi só nessa fase, tá? Mas eu também odiava. Ia odiando. E aí eu comecei a correr ao redor da quadra aqui mesmo. Falava, gente, é 5 minutos que eu tenho, é 5 minutos que eu vou correr ao redor da quadra. E aquilo foi me ajudando. Eu falei, cara, isso é um momento que eu tô tendo que a minha cabeça não tá funcionando. Que eu não tô criando sequências de yoga na minha cabeça. E que eu tô conseguindo relaxar e me conectar com a minha respiração, encontrar o meu ritmo. E eu comecei a perceber que aquilo tava sendo algo prazeroso pra mim. E eu comecei a incorporar na minha rotina. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e por aí vai. Até que eu falei, cara, isso aqui tá bom, tá gostoso. Vou colocar uma meta aí, vou colocar 3 quilômetros, 5 quilômetros, né? Tô aí nessa. Não passei dos 5 quilômetros. Não vou falar que eu sou, porque, gente, tem gente, o pessoal da corrida, tô descobrindo, o pessoal da corrida é tenso, é intenso. Eu sei, eu tenho uns amigos da corrida, que é intenso. Então, com todo respeito a galera da corrida, respeito quem tá pra correr aí 10 quilômetros, 20 quilômetros, maratona, que treina, parará. Não sou eu, tá, gente? Ainda não vou dizer que não, porque é aquela coisa, né? A gente gospe pra cima, cai na testa. Vai ver, daqui 1 ano tô aí treinando pra maratona, sei lá. Mas nesse momento, não. E eu digo isso porque, assim, o meu esposo, o Darren,
ele teve fases da vida dele que ele treinava realmente muito e seriamente, entende? Tipo, muito sério com a corrida dele. Ele gosta de escalar. A gente se conheceu depois que ele escalou a montanha do Kilimanjaro na África. E ele falava, gente, nossa, quando a gente se conheceu, eu tava super corredor, eu tava super treinando, tava no top, assim, da minha forma física, ele brinca. E ele é uma pessoa que, ele tem fases da vida dele que ele realmente treina, né? Treina o tempo, enfim, pessoal da galera da corrida, só pra dizer que eu entendo a seriedade e respeito a seriedade das pessoas que estão realmente treinando corrida, tá? Só que eu simplesmente achei um prazer, uma válvula de escape na corrida. E eu falei, cara, eu não quero fazer nada disso. Eu não quero colocar o tempo que eu fiz, eu não quero colocar a velocidade, não quero saber de nada disso, porque senão eu vou começar a ter meta, vou começar a ter coisa e não quero ter isso. Eu quero que a corrida seja o meu momento de relaxar a minha cabeça, de sentir meu corpo suado, meu momento de meditação, sabe? Que nem o cara que fundou a Nike. Vocês já assistiram aquele filme da Nike, gente? Do Nike Air, que é muito engraçado. É o Ben Affleck que faz o papel do fundador da Nike e que ele vai correr como forma de meditação. Tudo que ele vai fazer, ele vai correr. Então eu tô meio que nessa. A corrida pra mim virou uma meditação em movimento, em que eu foco na minha respiração, foco no ritmo do meu coração, na minha passada, sem noia, sabe? Com prazer, com tranquilidade. Às vezes coloco uma música que eu quero escutar. Gente, eu juro pra vocês, às vezes eu corro 15, 20 minutos escutando um mantra tibetano cantando Om no meu ouvido. Essa é a professora de vocês. Mas também tem dia que às vezes eu coloco outra coisa. Eu coloco Beatles. Às vezes eu tô meio assim, sabe, tipo, querendo dar uma apimentada, eu coloco uma Olivia Rodrigo. Muda, tá? Não é só não. Mas muitas vezes é que eu escuto quando eu tô correndo, acredite ou não. Tô até um pouco envergonhada de admitir isso pras pessoas. Pra internet, pro mundo inteiro ouvir, mas é a realidade, é a verdade. Uma pausa rapidinha para você que quer saber mais sobre os benefícios da prática de yoga e, o mais importante, como você consegue colocar essa prática maravilhosa na sua rotina. Eu fiz um e-book, gente, fui eu mesma, viu? Não foi a inteligência artificial, não. Eu mesma criei esse e-book para vocês, onde eu divido as minhas dicas de ouro preciosíssimas do meu dia a dia, que fazem com que eu mantenha minha prática constante em, gente, mais de 15 anos aí de prática. Então eu sei que essas ferramentas simples, testadas e aprovadas, também vai te ajudar a manter a sua prática de yoga na sua rotina. Super simples, tá? Coloquei tudo, condensei tudo bem bonitinho nesse book. Tá lá esperando por você no prileiteyoga.com.br. Vai lá no prileiteyoga.com.br e garanta o seu e-book 100% gratuito. Depois que eu corro, que eu tô suando, eu vou alongar ou vou fazer realmente uma prática de yoga. Que daí é realmente a minha prática de 1 hora, 1 hora e meia, que eu vou lá e faço as minhas posturas, a minha sequência, a minha respiração, meu pranayama, etc. Tem dia que é menos tempo, né, gente? Porque não é todo dia que eu tenho 1 hora e meia, vou falar a real pra vocês. Tem dia que é 20 minutos, tem dia que é 10 minutos, tem dia que é meia hora. Então, dependendo da realidade, depois da corrida, eu vou e foco nas minhas posturas de yoga, na minha respiração, na minha meditação. E aí eu tô tranquila, o meu corpo já tá aquecido e eu aproveito muito o alongamento. E eu percebi que quando eu corria e não fazia yoga depois, por exemplo, eu falava assim num final de semana, um sábado, as crianças estão dormindo, a gente tá aqui de boa, eu falava, vou dar uma corridinha aqui de 20 minutos. Vou ali e já volto, né? E eu não alongava depois, porque realmente era uma coisa tipo vapt-vupt. Eu comecei a sentir nas minhas articulações, não tava legal. E assim, gente, tudo bem, né? Tem em consideração que eu tenho 38 anos de idade. Mas tem pesquisa científica aí que fala, tem que alongar depois de correr, não tem que alongar depois que correr. E eu já percebi que o pessoal da corrida também é intenso aí nos discursos e nas coisas, né? Alonga, não alonga, previne machucar, não previne machucar. Eu tô falando por mim, tá? Eu, Priscila Leite, percebo que eu me sinto muito melhor quando eu alongo depois
de correr. E também antes, nem que seja 3 minutinhos ali antes de correr, eu dou uma alongadinha, tá? Será que é porque eu pratico yoga há, sei lá, mais de 15 anos? Talvez, não sei. Será que é o meu cérebro? Não tem pesquisa científica que comprova, mas é o que funciona pra mim. Então, quando eu penso yoga e corrida dá certo, dá muito certo. E dá certo principalmente nesse sentido. Na minha opinião, você corre primeiro e depois você faz yoga. Agora, por quê? Agora, do ponto de vista de uma professora de yoga, né? Quando você pensa em aulas de yoga como de Vinyasa Flow ou de Power Yoga, se você é praticante de yoga há bastante tempo, você provavelmente já deve ter percebido que a gente começa a aula com a saudação ao sol. A saudação ao sol é fantástica, é a sequência, tipo, é o ó do borogodó da sequência de yoga, é a sequência perfeita. Se tem uma sequência perfeita, é a sequência da saudação ao sol. E essa sequência, ela ajuda também a aquecer o corpo. A gente tá saudando ao sol, né, gente? Hello. Então, a gente tá aquecendo o nosso corpo, a gente tá acordando ali o fogo que existe dentro do nosso corpo. E dependendo do estilo da aula, você pode fazer de uma forma mais rápida, você pode fazer mais vezes. Por exemplo, numa prática de Power Yoga, se você vai com o Brian Cast, ele vai ter sempre a saudação ao sol no começo da aula e vai ser devagar. E às vezes ele coloca a saudação ao sol no meio da aula entre sequências, porque a sequência daquele homem, gente, eu vou falar a verdade, eu sou muito fã do Brian Cast. As sequências dele, pra mim, são as melhores do mundo. Então, se você é professor de yoga e você tá aqui escutando esse podcast e você fala inglês, ou não precisa falar inglês, gente, assiste. Você vê lá ele fazendo, né, ou ensinando, você capta a sequência. Eu amo as sequências deles. E as aulas dele presenciais são sequências super longas. Eu não sei como que ele consegue lembrar tudo. Eu lembro quando eu dava muita aula presencial também, às vezes a gente se embola, né, porque você faz o lado direito, tem que fazer o lado esquerdo. É fantástico, super recomendo, tá? Mas isso é o estilo mais do Power Yoga, estilo Brian Cast raiz aí, né? E se você for fazer um estilo mais flow, que é muito popular aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil também, né? Vou falar a verdade. Fui aí no Brasil, nos estúdios chiquíssimos em São Paulo, com alguns professores famosos também, alguns professores muito queridos que são amigos meus. E eu lembro que nas aulas que estavam mais bombando aí em São Paulo, na época que eu fui, que foi um ano atrás, era bem esse estilo assim, flow. Tipo, era 2, 3 posturas, vinyasa, 2, 3 posturas, vinyasa, 2, 3 posturas, vinyasa. É assim, na minha opinião, como professora, acho que isso é um pouco mais assim, tipo, não é o melhor estilo de montar uma sequência. Não precisa ser vinyasa toda hora, entendeu? Mas essa saudação ao sol, essa vinyasa que vem da saudação ao sol, ela mantém o corpo aquecido. E você vem pronto. E se você faz uma aula de Power Yoga, uma aula de Flow, você vai sentir o seu coração dando uma aceleradinha ali, minha amiga. Isso é fato, isso é normal, isso é pra acontecer. O professor quer que isso aconteça, né? A gente quer que você sinta um pouquinho ali do cardio no começo dessas aulas que tem esse estilo, né? Que é o estilo Power, o estilo Flow aí, raiz. A Ashtanga tem também a saudação ao sol, tem também a vinyasa aí, né? Entre algumas partes aí da sequência, mas não é tão... o ritmo da Ashtanga é um ritmo mais devagar, na minha opinião, né? Se você realmente faz uma Ashtanga raiz aí, com as respirações profundas e longas, contando 8 respirações ou mais, é um ritmo mais devagar. Você aquece o corpo, você sua, mas é diferente. Agora, quando você tá nesse estilo de Power, de Vinyasa, pra quem gosta e você pensa na corrida, a corrida, ela vai substituir toda essa movimentação de começo da aula, de saudação ao sol, de vinyasa atrás de vinyasa. E você vai chegar já pronto para você fazer as posturas em pé, na minha opinião, tá? Ou as posturas sentado, se você quiser focar somente nas suas pernas. Então, assim, eu tenho 2 aulas no YouTube lá no canal Prelate Yoga, que uma é uma aula bem antiga, porque eu lembro que na época tinha muita gente pedindo, e eu falei, vou fazer porque tem muita gente pedindo, apesar de eu não correr na época, eu fiz, que eu acho que tem uma aula de 5 anos atrás lá, que eu faço toda ela em pé, antes de você correr. Pode ser para depois que você correr também. E tem uma aula que
eu liberei essa semana no YouTube. Essa semana passada? Essa semana, tá liberado aí, gente, mês de abril, no YouTube. Que é yoga pós-corrida, que é sentado, focado em você cuidar dos seus joelhos e seus quadris. Tá, mas eu quero só alongar o joelho, quero prevenir ali dores, desconforto, os meus quadris, as minhas costas. Essa aula é pra você. 20 minutinhos, você correu, você alongou, você tá nova em folha, vai pro seu dia. Quem quer realmente unir a prática de corrida com a prática de yoga, minha gente, vai, seja feliz. Busque aulas que você vai ter, por exemplo, uma aula de Hatha Yoga. Ou mesmo que você faça uma aula de Power Yoga, uma aula de Flow, você já vai estar super aquecido. Então, o que você não vai querer é uma aula que começa muito devagar, porque você já vai vir ali pronto pra postura, entendeu? Então é legal você correr e aí você fazer um tutorial. Sei lá, você quer trabalhar na postura invertida, se você quer trabalhar em alongamento, se você quer trabalhar em tônus e força muscular. É um momento de você fazer isso. Da perspectiva de professora de yoga, eu acredito sim que corrida e yoga dá muito certo. Principalmente se você conseguir e puder fazer a corrida primeiro e a sua prática de yoga depois. Sim, eu sei. Vai ter gente falando, Pri, mas eu faço a yoga antes e corro depois. Tudo bem. O que eu vou falar? Tudo bem. Mas, na minha opinião, os melhores benefícios que você vai ter, que o seu corpo vai ter, vai ser nesse ritmo. A corrida e aí a aula de yoga. Beleza? Dá certo, dá super certo, gente. Aí, eu sei que você vai estar pensando assim, Pri, mas aí que aula que eu escolho, mulher? O que eu faço? Bom, você tem que ver como o seu corpo está se sentindo. Por exemplo, se você tá num ritmo grande aí, numa pegada que você fala, não, Pri, é sexta-feira, sou eu essa, gente, na sexta-feira. É o meu dia de treino mais forte. Por que sexta-feira é o meu dia de treino mais forte? Porque eu sei que no sábado e no domingo, raramente eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou estar com as crianças em casa, vou estar lavando roupa, entendeu? Vou estar relaxando, vou fazer outra coisa. Então, na sexta-feira, normalmente é o dia que eu mais puxo, que eu vou correr, vou tentar correr mais rápido para suar mais, ou que eu vou fazer as minhas paradas de mão, que eu vou fazer uma sequência aí voltada para também fortalecer, né, os meus braços, eu vou fazer algo voltado para fortalecer o meu abdômen. E aí eu encerro com um alongamento tranquilo. Agora, se eu tô no meio ali da semana, eu não me puxo tanto, porque eu quero me preservar, entendeu? Porque eu não quero machucar o meu corpo, porque eu quero poder ter energia para continuar praticando os outros dias. Então, no meio da semana, eu busco uma aula assim, que vai me dar um belo alongamento de quadril, que vai me dar um belo alongamento de joelho, uma sequência que vai alongar o meu corpo inteiro. E no começo da semana também, eu busco uma coisa mais focada para alongamento ou intermediário ali, né? Que não é aquela sequência que vai me puxar até o meu limite, mas que também vai me dar uma acordada. Então eu faço as posturas mais clássicas, né? Do triângulo, do guerreiro, muitas posturas em pé, que essas posturas vão manter ali o meu equilíbrio, o meu tônus muscular, a minha flexibilidade, é redondinha, né? Que a gente fala. A gente tem aulas redondinhas no YouTube também. Então eu busco aí uma prática mais redondinha no começo da semana. O que vai atender a sua necessidade, e eu sempre falo isso, gente, é você prestar atenção em como você está se sentindo hoje. Você pode montar a rotina perfeita para você, você pode ter o calendário perfeito, e acredite, eu amo, eu sou dessas pessoas. Eu coloco tudo no calendário, eu organizo, eu agendo, eu coloco a roupa que eu vou usar no dia seguinte, na noite anterior, mas eu sempre respeito como que eu tô naquele dia. Principalmente você que é mulher, a gente que é cíclica, se você tá ali de TPM, cara, se eu tô de TPM, eu corro muito mais. Às vezes eu só corro, que é porque eu tô com vontade de matar alguém, aí eu corro, entendeu? Pra ver se a vontade passa. E aí, às vezes, nem no yoga eu vou, se eu tô de muita TPM. Mas aí, depois, por exemplo, eu menstruei. Eu vou falar, beleza, hoje eu não vou correr, não tô afim, não vou. Mas eu vou fazer uma aula de yoga redondinha, ou eu vou fazer uma aula de yin yoga, uma aula de hatha. Enfim, a ideia aqui, gente, é sempre que você use a yoga, a corrida, como uma ferramenta de autocuidado. Que você se conheça. Quando você se cuida, você se conhece um pouquinho mais. Por isso, o autocuidado e o autoconhecimento estão tão juntos, né? Então, eu espero que essas dicas tenham... Ai, detesto essa palavra dica, né, gente? Tá muito fora de moda. Mas essa partilha
do meu coração pro seu de verdade. Espero que te inspire, te auxilie, te esclareça aí algumas coisas. E, gente, esse podcast eu pensei muito se... Eu escuto bastante podcast, né? Se eu ia escrever o roteiro e ler o roteiro. E eu cheguei à conclusão que eu detesto escutar podcast que a pessoa tá lendo o roteiro. Mesmo pessoas queridas. Eu não gosto, eu falo, gente, eu sei que você tá lendo. Eu tô vendo que você tá lendo. Então, assim, os podcasts daqui, essa nova temporada nossa, é a gente sentando, tomando um café, uma bebida refrescante, entendeu? Juntas. É uma conversa franca e honesta, de peito aberto com vocês. Beleza? Ah, beleza, combinado, gente. E não se esqueça que a gente tem aula de yoga pós-corrida, já disponível lá no canal do YouTube Pri Leite Yoga. Espero que você faça, que você goste. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreva no canal. Tem bastante aula maravilhosa para você estar praticando yoga em casa, em qualquer lugar, qualquer hora, para você realmente não ter desculpa e conseguir colocar a prática na sua rotina, no seu dia a dia. Se você gostou desse podcast, por favor, gente, deixa aí a sua avaliação, a gente precisa. É um incentivo pra gente continuar gravando. Deixa o seu comentário. Do meu coração pro seu, até a próxima.